Estamos de volta e o nosso assunto agora é a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Na pauta de hoje está a análise dos recursos na Ação Penal 470. E sobre esse assunto eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Pode haver alguma mudança com esses novos recursos, doutora? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. O Supremo Tribunal Federal ele analisa hoje a segunda leva de recursos apresentados na Ação Penal 470. Então, são os segundos embargos de declaração. É o único item que está na pauta da sessão plenária de hoje. Tecnicamente falando, Fred, pode haver sim algum tipo de modificação. Os embargos ele têm uma destinação específica. E qual é? É para suprir alguma obscuridade, sanar alguma omissão, alguma ambiguidade. Então, dentro desse contexto, pode ser que os ministros, em relação aos primeiros embargos que foram julgados, façam algum tipo de ajuste nessa decisão. No entanto, existe o que se chama de efeitos modificativos dos embargos de declaração, que é quando dessa análise acaba havendo a necessidade de ter uma alteração, uma modificação na sentença, e por isso que, tecnicamente falando, pode acontecer uma modificação, desde que os ministros entendam que cabem os chamados efeitos modificativos na análise desses embargos de declaração. Então, isso é o que está na pauta. Vamos verificar se os ministros vão, na análise desses recursos, vão entender que há ou não algum ponto a ser esclarecido. Doutora Gisele, também já foi falado aí na Ação Penal 470 sobre os embargos infringentes. Existe um prazo de quando será analisado esse tipo de embargo? Esses recursos, Fred, o próprio Supremo Tribunal Federal, em setembro deste ano, admitiu a possibilidade de que eles sejam efetivamente apresentados. Havia uma discussão em relação ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal e a Lei 8.038, que trata especificamente do julgamento das ações penais originárias no âmbito do STF. Por maioria, o plenário do STF entendeu que são cabíveis os embargos, inclusive concedeu um prazo diferenciado no caso da Ação Penal 470, que é o prazo de 30 dias. Então, não existe um prazo específico para a análise, mas eles certamente só serão levados a julgamento pelo plenário da Suprema Corte a partir do momento em que se concluir a análise dos embargos de declaração. Então, é preciso primeiro concluir a análise dos embargos de declaração apresentados para somente após passar ao início da análise dos embargos infringentes. Existem outras fases para análise desses embargos de declaração, doutora? O que acontece? Os embargos infringentes, a princípio, seriam analisados hoje, nessa sessão plenária que está prevista, e se não forem concluídos, serão, então, analisados em sessões posteriores. Não existe, assim, a possibilidade de novos embargos de declaração e pode ficar caracterizado, se eles vierem a ser apresentados, o aspecto caráter protelatório, ou seja, com manifesto interesse apenas de impedir o cumprimento das penas efetivamente. Com relação à prisão dos condenados, doutora? Fred, essa é uma questão delicada até, né? Já houve um pedido na época do Dr. Roberto Gugel, o então Procurador-Geral da República, logo quando o Supremo Tribunal Federal concluiu a análise, concluiu o julgamento da Ação Penal 470, houve um pedido de prisão imediata, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão do relator, negou. Agora já há um novo pedido do atual procurador, Dr. Rodrigo Janot, em relação à prisão imediata também dos condenados da Ação Penal 470, que não tem mais direito nenhum à interposição de qualquer recurso. Então, certamente, os ministros vão avaliar essa questão no plenário, porque há um pedido feito pelo Procurador-Geral da República. O que a gente precisa esclarecer é que o trânsito em julgado, a situação em relação aos condenados da Ação Penal 470 é diferente em relação a vários condenados. Existem aqueles que foram condenados e que já não apresentaram mais nenhum recurso. Existem aqueles que foram condenados e que apresentaram embargos de declaração apenas uma vez, que apresentaram 2 embargos de declaração, que apresentaram os segundos embargos de declaração e também os embargos infringentes. Então, o que o Supremo vai definir? Se em relação a alguns desses condenados, se já houve ou não o trânsito em julgado. Ou seja, se já foram esgotadas todas as possibilidades de recurso em relação a alguns condenados. Então, certamente, os ministros também se debruçarão sobre essa questão. Ok, doutor.